Hoje, partindo rapidamente da ufologia, vamos conhecer grandes mestres do realismo fantástico no sentido de personagens misteriosos, Rasputin, Akhenaton, Leonardo da Vinci, entre outros que você ficará extremamente curioso de pesquisar. Vamos ao vídeo. Quando nós falamos de povos antigos e supostos contatos com astronautas do passado, nós vamos ligeiramente perguntar sobre como se pode provar isso. Através de muitas de suas manifestações artísticas, pode ser um grande caminho. Haja vista que muitas civilizações deixam inscrições que ainda não se pôde traduzir. E essas são presenças que nós vemos como a dos Olmecas. Essas criaturas foram retratadas por esse povo de aspecto bem diferente dos seus habitantes e trazendo sempre o crânio alongado, que posteriormente a esses contatos foi adotado pela nobreza de muitos povos antigos, causando alterações desde crianças, né, ao amarrar seus crânios e deixá-los modificados permanentemente para se parecer com os deuses, ou pelo menos se parecer híbrido com eles e com seu povo. Você também pode viajar até a ilha de Páscoa e achar extremamente parecido essas criaturas que os Olmecas retrataram com os clássicos moares que são encontrados lá. Nada pode ser coincidência, ou pode? Muito bem. Indo ainda mais profundo nesses mares de mistérios, nós buscaríamos então que seres fantásticos nos visitaram, estiveram entre nós, foram talvez confundidos com seres humanos, vieram do espaço, de outra dimensão, dos céus, do divino. Esses são alguns dos personagens que vamos falar hoje. Tentando iniciar uma ordem cronológica das visitas de mestres antigos e misteriosos, começamos com Thoth, um deus egípcio, porém também cultuado em outros povos que entraram em contato com as antigas escolas de mistério daquele povo milenar, como os gregos, que levaram muitas coisas que eram antiquíssimas, apenas ensinadas aos egípcios, e entraram para a nossa história como se fossem os grandes inventores e matemáticos gregos. Entre esses, então começamos com Thoth, que foi também chamado na Grécia por Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. Então, foi ele que ensinou, lá no período pré-dinástico, a ele e o seu grupo, que veio e transformou aquelas tribos nômades espalhadas em verdadeiros especialistas em curas, em entendimento sobre os astros, em construções, em organização social, em língua, em agricultura. Tornou-se então, entre aspas, da noite para o dia, uma grande civilização. E não parou por aí. Passado-se algum tempo, outra grande figura surgiu por nome de Imhotep. Imhotep veio no seu barco celeste e ensinou então ainda mais conhecimento. Teria ele sido o arquiteto das pirâmides e de Saqqara, né, na época já de Saqqara, então do faraó Djoser. E um dos grandes sonhos realmente da arqueologia é achar o túmulo de Imhotep. Bom, para nós do realismo fantástico, que não consideramos os mitos mera imaginação, devemos considerar que talvez Imhotep realmente voltou para Pautneteru, ou seja, para o oceano celeste em seu barco de luz. Outro grande personagem egípcio que não se pode faltar quando falamos dos mestres é Akhenaton, um faraó da 18ª dinastia, talvez a última linhagem que tenha preservado o divino, a chama que iniciou lá desde Tote.
para a arqueologia oficial, teria existido em 1378 a.C. E por que foi realmente um personagem único? Porque ele foi o primeiro monoteísta, segundo a história oficial. Então, ele teria ido de encontro aos sacerdotes de Amon e daquela pluralidade de deuses, o que para muitos, inclusive Akhenaton, eram na verdade as facetas de Deus, como já falamos aqui no canal. Então, ele propôs o culto a um Deus que lhe apareceu, uma grande luz, Aton, o Deus único. Assim ele o denominou. Não se pediu para ser chamado. Foi uma vontade de Akhenaton chamá-lo assim, pois era altíssimo demais para ter um nome. Então ele foi um pacifista, decretou o fim da escravidão, decretou o fim de sacrifícios, a exploração de sacerdotes corruptos e falou uma frase que se existisse numa nação um único cidadão pobre, a culpa era do Estado. Curioso, né? Extremamente curioso. E claro, foi traído. Os sacerdotes de Amon, agora desempregados, tentaram restituir o culto e se uniram a um general traidor, Orenheb, e tomaram o poder, destruindo a cidade de Amarna, muito cultuada pelos Rosacruzes até hoje no Egito. Indo ao Egito, procure visitar Amarna. Esse é o nome atual. Outro grande personagem que selecionamos aqui para vocês, Moisés. Nós já explicamos aqui em outro vídeo o que para o realismo fantástico é a interpretação verdadeira do egípcio antigo sobre o nome Moisés, ou Moisés. Moisés, o mesmo de Ramsés, filho de Ra, o mesmo de Tutmés, o filho de Tote, e Moisés, o filho de não se sabe quem, pois é só Moisés, filho de. E aí seria uma referência a ele ter realmente sido resgatado numa barquinha, né, num cesto, pela princesa e se tornado um grande líder. Foi então ele que contava que era realmente o patriarca do povo eleito e contava por isso com a ajuda do que ele denominava o Senhor, que iluminava sua fuga pela noite e com a grande luz e colocava uma nuvem para fazer sombra, para protegê-los do sol, além de que alimentava-os com uma coisa extremamente misteriosa que não se sabe até hoje, que era o maná e que não se podia guardar para o próximo dia, pois estragava. Então, essa relação é extremamente curiosa que Moisés deixou registrado, ou quem quer que seja, já que Moisés é um personagem que morre antes do final da sua história, né? Claro que nessa lista, e chegando cada vez mais no nosso tempo, não podemos deixar de citar o próprio Jesus Cristo, o mestre dos mestres. Este sim veio falar de um povo planetário, por igual, de igual amor, de grande igualdade, sem preconceito. Essa talvez seja a grande mensagem que Jesus Cristo nos deixou. Uma criança que foi, vamos dizer, anunciada por uma luz no céu, uma estranha estrela, não profetizada, inclusive. E por isso tem várias interpretações. A outra questão foi o quanto era sábio, ensinando com 10 anos os grandes mestres do templo, e que falava uma das frases mais preferidas dos ufólogos, sobretudo dos ufólogos da ufoarqueologia, né, que diz que Jesus já falava que há exoplanetas habitados, quando dizia na casa do meu pai há muitas moradas. Então, seus episódios são muito marcantes e que nós vemos, inclusive, nos livros sagrados, muito claros, homens, né, vestidos. E se fala em muitas traduções, na maioria das traduções mais fiéis, de dois homens vestidos em roupas reluzentes, quando as mulheres vão cuidar do corpo de Jesus no túmulo,
E ele diz: por que procura entre os mortos? Se ele ressuscitou, se ele foi levado, erguido. Então, vocês podem ver isso, inclusive, no livro de Lucas, capítulo 23, versículos 56, 55 e 56. Muito bem. Um outro grande personagem, pouco conhecido, mas que deve ser estudado por todo grande amante dos mistérios do homem e do cosmos, é Apolônio de Tiana. É um personagem extremamente curioso, porque debochou do Império Romano. Apolônio de Tiana surgiu primeiramente na Capadócia, por volta do ano 4 a.C., e ele deu aula também, assim como Cristo deu aula aos sábios do lugar, sobre vários assuntos. Ele falou coisas, inclusive, incompreensíveis para aquela época. Falava de objetos, de meios de transporte, inventos que não se conseguiu descrever com muita precisão. Alguns registros históricos do realismo fantástico falam que ele, inclusive, teve no Himalaia, numa cidade subterrânea, e que era habitada pelos deuses, na qual, a partir de pedras estranhas, brilhavam luzes eternas. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre chamas eternas ou luzes eternas, que você pode achar na nossa lista de vídeos de arqueologia. Havia também, inclusive, nesses mesmos textos, autômatos, algo que para nós, homens atuais, pareceriam robôs, androides, já descritos. Não seria então a primeira vez, já que temos um grande autômato também, guardião de uma ilha na mitologia grega. Então, o misterioso Apolônio recebeu determinadas missões dessa cidade, dos senhores dessa cidade, de modo a preparar o terreno para a ocorrência de certos eventos históricos, entre eles a própria queda do Império Romano. E é por isso que se fala que Apolônio debochou das suas condenações ao serem lidas. Houve evento até de quando foram ler as acusações, os textos tinham desaparecido do papel, do pergaminho, e no meio dos juízes lá que estavam condenando à morte, ele literalmente teria falado: não matar-me-eis, pois não sou mortal, e teria se desfeito em pleno ar. Claro que essa lista também tem que ter Nostradamus. Ali em 1525, Nostradamus foi um desses, vamos chamar entre aspas, médicos voluntários contra a peste negra. Muita gente fugiu para ir para as matas, os campos, né, para evitar uma contaminação, já que começou a se achar que vinha pelo ar, ou era maus espíritos. Então Nostradamus chegou e perdeu todos os filhos e a esposa tratando pessoas que foram abandonadas, vitimadas pela peste negra. Foi justamente nessa época que, ao pegar água no poço, ele viu se aproximar um frei e se ajoelhou diante dele e disse: Vossa Santidade. E aquele frei se tornou papa anos depois. Esse está em qualquer biografia de Nostradamus. Esta pessoa que realmente curava com poções mágicas, entre aspas de novo, conhecia de antemão séculos e milênios antes e deixou tudo registrado nas suas centúrias, e que, através disso, buscava alertar a humanidade de modo a que fosse, na verdade, evitado tudo o que ele teria visto. Ele também escrevia certos caracteres alfabetos desconhecidos da direita para a esquerda. Outro que fazia isso, esse estranho costume de escrever da direita para a esquerda, era Leonardo da Vinci, personagem obrigatório nessa lista. Era um estranho no seu tempo, como todos esses avatares, esses seres maravilhosos dos quais estamos falando aqui. Nós sabemos sobre ele ser pintor, né, escultor, etc. Mas era um futurista. Projetou coisas como o helicóptero, o tanque de guerra e armas muito antes do que se realmente pudesse ser concebido. E trouxe realmente muita mudança. Sua vida é misteriosa. Indo mais ainda nos porões desta lista, como não falar de Conde de Saint-Germain? Conde de Saint-Germain ainda é um líder de muitas sociedades secretas, de grupos esotéricos atuais.
E era realmente um homem que parecia que tudo sabia e que jamais morrera. Ele estava inexplicavelmente citado em vários episódios marcantes da história de muitos estados. Por exemplo, ele, a partir do ano de 1723, influiu nos acontecimentos como um conselheiro de vários governos, pois possuía um elixir secreto que sempre trazia com ele e, além do mais, fabricava artificialmente ouro e algumas pedras preciosas. Além de curar doentes, falava de acontecimentos passados como se deles tivesse participado, muito antigos, e também sabia de antemão o futuro. Detetor de certas fórmulas secretas, efetivamente mudou a história, derrubando, por exemplo, a dinastia Bourbon na França. Em 1762, também derrubou o governo russo, levando ao trono Catarina a Grande e mais tarde propiciou a Revolução Francesa. Sem jamais envelhecer, chegou a ser retratado por alguns artistas. Surgia em períodos que variavam de 50 anos, por vezes até um intervalo maior, um pouco, sempre influenciando nos acontecimentos históricos e descobertas. Certa vez, revelou a um amigo: Tenho que partir, pois sou muito necessário em Constantinopla e depois na Inglaterra, para ali preparar duas invenções que tereis no próximo século: trens e vapores. Outro personagem, Nicholas Herrisch, retratado neste antigo quadro, segurando um pequeno cofre que continha o que ele chamava de o dom de Órion. Como é que ele descrevia? É do tamanho de um dedo mínimo, de brilho acinzentado, parecendo um fruto seco ou um coração com 4 letras desconhecidas. Sua radiação é mais forte que a do raio, porém numa frequência diferente. Era assim que ele descrevia o que estava misteriosamente guardado naquela caixa. É interessante também que ele foi considerado um pacifista, chamado Profeta das Telas, já que tinha o estranho costume de fazer pinturas com a grande perfeição de coisas que ainda não tinham acontecido, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, em detalhes. Injustamente, podemos fechar a nossa lista de hoje com Gregory Rasputin. Quando eu, na minha vida pessoal, fiz a formação em hipnose, ouvi, hipnose ericksoniana, ouvi do meu mestre é, algo sobre Rasputin. Bom, no realismo fantástico, ele é um personagem estranho que surgiu na Rússia Imperial e que, apesar de ser um camponês, por suas qualidades e sabedoria reconhecida pelos nobres, ele passou a não só passear por dentro do palácio, ter acesso à corte, mas se tornar, na verdade, um grande conselheiro e até algo mais. Era considerado um homem santo que realizava curas espantosas. O príncipe Alex, ele era hemofílico e sempre que se feria tinha aquele sangramento incontrolável. Fala-se que Rasputin conseguia curar ele por toques misteriosos. Muitas vezes a guarda do rei ia buscar Rasputin bêbado nas tavernas para curar o jovem príncipe Alex. E ele o curava realmente. Meu mestre da hipnose ericksoniana usou Rasputin nas aulas como um exemplo de cura e de controle de hemorragias muito usado até hoje nas técnicas de hipnose clínica. Fala-se além de que, mais do que ele teria feito com o jovem príncipe, ele também teria ressuscitado pessoas em 1915. Uma mulher que tivera as pernas esmagadas, o crânio ferido em um acidente ferroviário. Ele chegou na cena e disse: Ela viverá, ela viverá. E ela viveu, embora tenha ficado aleijada. Então isso gerou ciúmes, inveja, o carisma e a influência que ele tinha na corte por muitos homens poderosos. Foi então que, durante todo o frenesi que veio antes da queda da família real russa,
Houve então o atentado e morte de Rasputin, o que é muito curioso. Tem até no Livro dos Fatos de Isaac Asimov, descrito como tentaram matar Rasputin com inúmeros golpes, veneno para matar elefantes. E ele teria feito aquela sensibilização, não sei se o termo é vitrificação, vitrinização, algo assim, que você fica tomando doses pequenas de veneno até ficar imune. E foi justamente dessa forma que ele ficou um pouco tonto. Então ele levou facadas, balas, foi amarrado, espetado, jogado no lago e depois teria se dito que ele morreu afogado por não saber nadar. Então ele terminou ainda sendo visto por pessoas depois de sua morte. Os inimigos dele, claro, que quiseram abrir o túmulo. E aí foram surpresos, porque acharam que o corpo estava intacto e as mãos inexplicavelmente cruzadas no peito, em posição diferente da qual teria sido sepultado. Eles então resolveram cremar o corpo e colocá-lo em uma capela nas cinzas, né? As cinzas numa capela, definitivamente para se livrar daquela figura estranha. Esses foram alguns personagens que norteiam, iluminam, embaraçam os estudiosos de mistérios da humanidade. E é isso que nós queremos trazer para vocês. Continuem pesquisando cada nome desses e se aprofunde ainda mais nesses porões de sábios quase endeusados e, por outros, totalmente esquecidos por temor ou por qualquer outro sentimento de repúdio. Nos vemos no nosso próximo vídeo.